Olá, boa tarde, bom início de semana para você. Hoje, 19 de setembro, seja muito bem-vindo. Nós começamos o NT Sul de hoje te fazendo um convite. Amanhã, feriado em todo o Rio Grande do Sul, nós queremos a tua companhia para um NT Sul especial. Cachoeira do Sul vivencia um período próspero em termos de preservação patrimonial e, com isso, também de resgate histórico. Honrando nosso compromisso e missão de estarmos inseridos em tudo que envolve a comunidade, a TV Cachoeira produziu um programa muito especial sobre o patrimônio histórico local. A restauração do sítio histórico central de Cachoeira do Sul, cujas 13 edificações juntas somam quase 500 anos de história. A inédita escalada que mostra os detalhes e segredos do castelo de água guarnecido pelo Netuno, o Chateau d'Eau. O trabalho e dedicação dos voluntários da preservação. Uma reportagem diferente sobre Cachoeira do Sul, sua gente, seus monumentos, suas histórias. No NT Sul especial desta terça-feira, dia 20 de setembro. O convite está feito, então amanhã, a partir do meio-dia, você é nosso convidado especial. O Brasil ocupa hoje o segundo lugar no número de academias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas o grande problema é que muitas pessoas começam os treinos sem informação, inclusive sem se alimentar corretamente. Energia, movimento, a busca do corpo perfeito. Frequentar uma academia já faz parte da rotina de boa parte dos brasileiros. Reduzir medidas, chegar ao peso ideal, ter mais saúde e disposição são as metas desse pessoal. Fiz uma obrigação no meu horário que eu tinha que vir pelo menos 4 vezes por semana para a academia para ter algum efeito. O número de academias tem crescido no país. Segundo o relatório do Mercado Mundial do Fitness, hoje são mais de 30 mil. O Brasil só perde mesmo para os Estados Unidos, que lidera essa lista. Mas é preciso cuidado. Segundo esse educador físico, a falta de orientação pode trazer transtornos durante a prática de exercícios. Geralmente o iniciante ele acaba vindo despreparado, né, não procura não se informar corretamente sobre o que comer. Alguns vêm em jejum, né, praticar atividade física e acaba passando mal. E não é só isso. O problema pode ficar ainda mais sério quando a pessoa deixa de passar por uma avaliação médica antes de frequentar a academia. Conhecer as condições de saúde de cada pessoa é importante para o trabalho do educador físico. A gente acaba indicando que ele procure uma avaliação até que ele possa ter um parâmetro real do que ele pode e ele não pode fazer. E aí já tem uma prescrição exata para cada tipo de paciente. Você acha que as pessoas normalmente se preocupam em passar por uma avaliação médica antes de frequentar a academia? Dificilmente, poucas pessoas devem fazer isso. Você fez? Fiz, sempre fiz. Você acha importante? Eu diria que é para lá indispensável. Tem muitas pessoas que têm problema de saúde e não sabem, e principalmente ginástica com peso, principalmente na parte óssea, muscular, a ideia pode ser de mais você causar lesão do que melhoria. Eu mesmo já me machuquei aqui também. Olha, deve fazer porque o médico já faz um laudo, né, do que o paciente tem ou não, para não ter uma lesão grave na academia. É importante, sim. Essa academia de São Paulo, além de exigir o exame médico, o cliente também passa por uma entrevista e por uma outra avaliação física que é feita no local. Que tipo de avaliação é feita aqui? É uma bateria de perguntas, né, uma anamnese, dizendo para ela, perguntando se ela tem algum tipo de problema hereditário, como pressão arterial, diabetes, cardiopatia, e também se ela tem algum tipo de restrição. A avaliação serve exatamente para isso, né? É detectar se você tem alguma alteração no coração que impossibilite ou que possa ser perigoso você fazer certos tipos de atividade física. Quer fazer alguma coisa mais específica, é interessante e importante que você passe com o seu médico. O doutor em Educação Física pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Natan Silva, também concorda e afirma que o laudo médico permite ao educador físico fazer um trabalho mais personalizado para os frequentadores. E a academia que for denunciada por não cumprir a lei poderá ser multada e até fechada. É uma lei que voltou agora na cidade de São Paulo, que é a obrigatoriedade que o indivíduo apresente um atestado médico para a realização de exercício físico. A cárie dentária é o principal problema de saúde bucal no Brasil, segundo a última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Mas cuidados simples podem evitar não só as cáries, como outros problemas de saúde bucal.
A Rafa faz assim, se alimenta, come de tudo mesmo. A mãe dela diz que não muita quantidade, mas gosta de variedade. E que depois de todas as refeições é hora de escovar os dentinhos. Porque meus dentes ficam limpinhos. Fica o gostinho da pasta de dente. No consultório, segundo a dentista Rosana, os cuidados são simples e bem como faz a Rafa. Escovação e o uso do fio dental em casa, principalmente, que é mais importante, né? E regularmente fazer uma visita ao dentista para fazer uma limpeza, a remoção de placa acumulada, começo de tártaro, dar uma revisada, ver se não tem algum iniciozinho de cárie, para pegar bem no começo, não deixar aumentar muito o problema, né? E o que é o tempo ideal para vir regularmente ao consultório? Olha, numa média, para a maioria das pessoas, 6 meses. Alguns casos especiais vão ter um tempo mais curto ou mais longo. Pacientes com necessidades especiais que não têm coordenação motora suficiente para escovar o dente que fique 100% limpo, vai ter um tempo mais curto. Pessoas com próteses muito extensas, restaurações muito grandes, também vão ter um tempo um pouquinho mais curto do que 6 meses. E existem alguns casos de pessoas que conseguem uma higiene muito boa em casa, que o tempo talvez possa ser até um pouquinho maior do que 6 meses. Segundo a última pesquisa nacional da saúde bucal, a cárie continua sendo o principal problema na boca dos brasileiros. Entre as crianças com 12 anos, a doença atingia 69% em 2003. Esse percentual caiu para 56% em 2010. Só com o uso da escova e do fio dental, a dentista garante que no mínimo 5 doenças podem ser evitadas. Principalmente problemas gengivais e de cárie, então gengivite, inflamação de gengiva, cárie, tratamento de canal, perda de dente, né? Mas também a gente consegue pegar no comecinho alguns problemas um pouco mais sérios, como câncer de boca, lesões de mucosa e língua, que a pessoa vindo regularmente, a gente está sempre inspecionando, e se porventura aparecer algum problema, a gente já pega logo no comecinho e evita que aumente, a gente já consegue tratar desde o começo, é bem mais tranquilo. Para os pais, né, orientar os pequenos, como que faz? Os pequenos vão precisar de um acompanhamento bem de perto dos pais até aproximadamente uns 8 anos. Por volta dos 5, 6 anos, eles já têm uma coordenação motora um pouco melhor para conseguirem sozinhos realizar a higiene. Mas aí começa a troca dos dentes e começam a nascer dentes permanentes lá no fundo da boca, e quase sempre a criança não tem condições, coordenação motora suficiente para escovar sozinha. Os dentinhos da Rafa estão bem cuidados porque a mamãe faz tudo certo. No futuro tem um dente melhor, um dente permanente melhor, então a gente cuida quando é de leite ainda, né? Criança é aquela coisa, né? Sempre uma briga, né? Mas a gente consegue orientar, eu oriento, escovar o dente sempre depois das refeições. De vez em quando acontece de passar em branco, né? Mas a gente está sempre em cima, sempre cobrando pelo bem dela, né? Mas entre cada um dos dentes a escova não chega. Daí a limpeza caprichada precisa ser feita com o uso do fio dental. Esse espacinho, pequeno espaço ali, onde começa a gengiva, entre a gengiva e o dente, é um dos locais onde só o fio dental consegue limpar, e é um lugar muito importante de ser limpo. E outro lugar muito importante que também a escova não limpa é onde um dente encosta no outro. Aquele pontinho que a gente chama de ponto de contato, onde um dente está encostadinho no outro, ali acumula a placa e a escova não consegue. Então, ó, limpou do lado de lá, limpou do lado de cá, sempre puxando o fio dental contra o dente. Pronto, bem simples. Algumas pessoas que têm restaurações muito grandes ou próteses fixas, até o ideal é que ela desça com o fio dental, limpe entre o dente e a gengiva, limpe entre o dente e a gengiva do outro ladinho e puxe o fio dental para frente. E nunca deixe de fazer como a pequena Rafa. Quando eu tomo banho, depois que eu tomo banho, eu escovo os dentes. Antes de dormir? Uhum. Todos os anos, no Brasil, cerca de 4 milhões de toneladas de alimentos que poderiam ser reaproveitados são jogados fora. Em Cachoeira do Sul, o projeto Prato Cheio faz um trabalho de reaproveitamento e conscientização sobre isso. No quadro Nutrição de hoje, temos a estreia da nutricionista Débora Martins, que juntamente com Denise Caspani falam sobre esse assunto. Olá, tudo bem?
No último programa, falamos aqui sobre o grande desperdício de alimentos que acontece atualmente no mundo todo e da importância de darmos mais valor a esses alimentos que são fonte de saúde. Por isso, também falei que teríamos uma novidade no nosso quadro Nutrição. E a novidade está aqui comigo hoje, a nutricionista Débora Martins, que vai integrar o nosso quadro Nutrição a partir de hoje. Débora, como é que está o panorama atualmente sobre a questão dos alimentos, do consumo de alimentos? Bom, primeiramente agradeço o convite, Denise. Acho que temos que nos fazer presente, né, no âmbito alimentação, nutrição. Ser nutricionista hoje em dia, num cenário tão complicado, onde as doenças e as desordens nutricionais estão tão prevalentes, é um grande desafio, né? Então aproveito a minha formação e também a minha atual atuação, que é no programa Mesa Brasil do SESC, no qual eu desempenho a atividade de nutricionista, principalmente nas ações educativas que o programa desempenha. Analisando um cenário da alimentação e algumas prevalências ocorrentes, causa algumas preocupações. No Brasil, atualmente, 1/3 do que é produzido é jogado no lixo. 70 toneladas de alimento dia é colocado fora. O nosso lixo é muito rico. Outra preocupação também é que o brasileiro gasta em torno de 20% da sua renda com a alimentação. Então isso também está sendo desorganizado, esse consumo, esse gasto. A crise financeira é outra alarmante preocupação, pois temos em média no Brasil, através do IBGE, 11 milhões de pessoas desempregadas. Então, hoje em dia, a temática aproveitamento integral dos alimentos, a organização alimentar e financeira, a organização do cardápio, das compras, é obrigação das pessoas e nossa obrigação como profissional da saúde orientá-los, né? As crianças obesas, a prevalência das doenças crônicas, diabetes, pressão alta, problemas renais, cardíacos, estão tomando conta da atualidade. Então, o aproveitamento integral dos alimentos eu não vejo mais como uma opção, é uma consciência, é uma ação que nós temos que fazer. E é nossa missão levar isso para todos. Ok, Débora, que maravilha, né? E existem muitas alternativas para isso, né? Na prática, no desenvolvimento de técnicas dietéticas, nós conseguimos realmente colocar em prática essa proposta de sermos racionais com o alimento, de preferência o alimento que está disponível na natureza, né, em abundância no nosso país, que é uma bênção. Nós temos que termos consciência disso, né? Eu falava no outro programa justamente sobre o diferencial que é o nosso país em relação à quantidade e diversidade de alimentos que nós produzimos, e é realmente emergente que nós possamos nos colocar na posição de racionalizar os alimentos, o uso adequado desses alimentos e utilizar práticas culinárias que possam promover essa nova conduta, esse novo comportamento, né? E pelo que eu sei, na tua atuação no Mesa Brasil, vocês investem bastante nisso, né? Sim, uma das premissas do programa é o aproveitamento integral dos alimentos e o combate à fome e ao desperdício dos mesmos, né? Então, pensando nisso, utilizar cascas, talos, entrecascas, sementes, valoriza muito o alimento, enriquece muito a alimentação em termos de nutrientes. Sim. Pois muitas vezes essas partes que são desprezadas, jogadas fora, apresentam muito mais nutrientes do que a polpa do alimento em si, né? E eu sempre priorizo e levo isso para os meus clientes, que a alimentação deve ser algo prazeroso e saudável, né? Então, as preparações que utilizam essas partes não convencionais dos alimentos são gostosas. E utilizando a técnica adequada, ingredientes que se combinam, fica maravilhoso.
Vou trazer nos próximos programas essa temática de uma forma mais exploratória. Vamos estudar os alimentos, fazer receitas a partir desta temática, aproveitamento integral também. E utilizar isso desde as crianças, no contexto familiar, né? Isso é muito importante, porque a melhor maneira de nós conseguirmos tocar o outro e fazer com que ele tenha uma consciência é dando o exemplo. Então isso é muito importante e é muito necessário, porque, como eu falei anteriormente, se 1/3 do que é produzido é jogado fora, o nosso lixo é rico. De 9 pessoas, uma passa fome. Então nós temos um antagonismo. Então, nós aproveitando o alimento de uma forma integral, nós vamos estar usando um custo favorável, uma preparação mais equilibrada e vamos ter uma saúde mais adequada também, né? Então, nós aliamos vários eixos em um só. E isso é algo cultural. E muitas vezes, tu mudar uma cultura ou fazer com que a pessoa, apesar da cultura que tem, abrir os olhos, ver novas possibilidades, leva tempo. Sim. Então, por isso que esse espaço, quem está nos assistindo, é extremamente importante, né? Olhar o alimento de uma forma mais convidativa, sair da mesmice, elaborar receitas diferenciadas. Quando eu falo em receitas diferenciadas, não significa as receitas caras que levam um tempo maior para se preparar. Não, tu tendo uma organização alimentar, tu consegue tudo isso em um alimento super saudável, da época, de custo justo e com sabor agradável. Com certeza. Então, Débora, eu agradeço muito, estou muito satisfeita com essa parceria, essa parceira de programa que agora vai integrar o nosso quadro Nutrição, é minha companheira também no Conselho de Segurança Alimentar, que é um órgão aqui no nosso município, e deve ter em todos os municípios, que se preocupa com a segurança alimentar da população. Então, a Débora e eu já temos uma estrada aí de companheirismo na atuação da nutrição. O meu convite foi exatamente por isso, pela afinidade que nós temos em relação ao que nós pensamos sobre alimentação e nutrição, pela facilidade com que a Débora se disponibiliza, né, e se doa nesse sentido. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Esse é o nosso programa de hoje. Nós esperamos que você tenha gostado da novidade. Contamos com você sempre no nosso quadro aqui. Até a próxima semana. Uma boa tarde. A seguir, falamos sobre uma doença que se torna cada dia mais prevalente. O câncer é a segunda causa de morte no mundo e até 2025 a expectativa é de que seja a primeira. Por mais que a gente saiba da nossa finitude, ela é sempre literária, vamos dizer, a não ser que tu tenhas a experiência da finitude, da morte. A primeiro impacto, será que eu vou morrer? Histórias de quem passou pelo câncer, as angústias, os alentos e a superação de pessoas que se depararam com o diagnóstico e enfrentaram o tratamento. Era um câncer raro e era isso. Em 5 dias eu estava no bloco cirúrgico para tentar me salvar. Os avanços da medicina cada vez mais personalizada para o tipo de tumor e o paciente. Como a tecnologia revoluciona a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia dos tratamentos. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje a gente pode oferecer chance de sobrevida maior, de qualidade de vida maior e inclusive de cura. Nos próximos 9 anos, a expectativa é de que o câncer alcance a primeira colocação entre as doenças que mais matam no mundo. Estilo de vida pouco saudável, consumo de agrotóxicos, álcool e tabagismo estão entre os principais fatores de risco. Em alguns casos, o câncer pode ser herdado, genético. Você vai ver a partir de agora o avanço da tecnologia para combater a doença e histórias de quem passou pelo câncer e hoje só tem a comemorar. Comemorar cada ano de vida ganhou um novo significado para Ana Lúcia. E aí eu perguntei, e aí doutora? Ela disse assim para mim, é câncer.
E eu disse, eu não acredito. Comigo, a recém perdi um filho, tinha 2 anos. Então, não acredito. Meu marido perguntou tudo, como é que eu ia fazer o tratamento, quando que eu ia começar, a cirurgia, tudo meu marido perguntou. Porque eu não falei mais. As células do corpo estão sempre se reproduzindo, elas nascem e morrem. O câncer acontece quando as células sofrem mutações, uma falha genética no DNA, e o sistema imunológico não consegue combatê-las. Como ela invade outros tecidos e ela faz com que o organismo lute a favor dela, não contra ela como deveria. A doença tem 3 características fundamentais. Uma é que as células proliferam muito rapidamente. A outra é que essas células invadem os tecidos em volta. Tá? E a terceira, e muito importante, é que essas células podem viajar pelo corpo, gerando o que a gente chama de metástases. A espinha dorsal do câncer é comum, porque dependendo dos tecidos atingidos, são dezenas de tipos e centenas de subtipos da doença. Câncer dói? Pode doer. O tumor em si raramente vai doer, ele não tem inervação. Mas se tu tens um tumor, por exemplo, que está crescendo no teu pulmão e está comprimindo a pleura, ele pode doer. Mas a doença em si raramente vai dar dor por ela mesma. E muitas vezes, por isso, vai ser silenciosa. Exatamente, tu só vai descobrir quando ela está avançada. A Ana Lúcia não fazia exames preventivos. Ela descobriu, por acaso, um nódulo na mama há 5 anos, quando tinha 57 de idade. Eu fui no fundo do poço, onde não tinha água, e eu consegui subir. O carcinoma era de grau intermediário. Ana Lúcia fez cirurgia para retirar o tumor e logo iniciou a fase mais difícil do tratamento para ela, as sessões de quimioterapia. Tem diarreia. A minha mão ficou toda preta, pretíssima. Minha mão, minhas unhas, meus pés, era sempre como esses andarilhos, sabe? Que ficam os pés assim, horrível, né? As unhas dos pés, cada dedo eu perdi 5 vezes. Perdi todo o cabelo, perdi todos os pelos do corpo. Mudei de cor, não fiquei mais negra, fiquei uma cor parda. Sem poder comer, porque a boca estava cheia de aftas. Perdi 36 quilos. Vencer o tratamento contra o câncer muitas vezes é o mais difícil, até hoje. Mas no passado, as opções terapêuticas eram mais agressivas e o diagnóstico ainda mais tardio. E é simplesmente incomparável o conhecimento que se tem hoje sobre a doença e a tecnologia disponível. E nos últimos 20, 25 anos, certamente nos últimos 30 anos, a medicina evoluiu muito mais do que em todo o resto da história. O conhecimento que a gente tinha de câncer era um conhecimento até de certa forma superficial. E a gente fazia uma coisa que hoje em dia nós estamos tentando eliminar, que é tratar todas as pessoas como se fossem iguais. Hoje em dia a gente sabe que cada pessoa e cada câncer, cada tumor, tem um comportamento e características muito específicas. O que modificou é que a cirurgia se tornou muito menos invasiva, a radioterapia, por conta dos equipamentos, se tornaram mais assertivas, elas conseguem chegar melhor na doença e evitar irradiar ao redor. E a quimioterapia, ela hoje não é só quimio. A pessoa pode botar embaixo de um guarda-chuva, mas na verdade nós temos quimio, imuno, hormônio, terapia, a combinação de todas elas, portanto várias outras drogas com funcionamento diferente, mecanismos mais complexos, mais elegantes e que têm resultados melhores. O reflexo das descobertas está nos números. Nas décadas de 1940 e 1950, 20% das pessoas diagnosticadas com câncer sobreviviam. Hoje, a palavra cura está presente na vida de 60% delas. Além disto, uma série de novas drogas oferece mais conforto e qualidade de vida, porque reduz os efeitos colaterais. Muitos pacientes tinham náuseas que eram obrigados a ficar internados um mês. Hoje, a gente pode dar um comprimido para o paciente e ele fica muito bem, não vomita nenhuma vez durante a semana inteira. Nem todo mundo vai ter acesso àquilo que seria o indicado, menos doloroso, o mais eficaz para o seu tipo de câncer. Infelizmente, nós vivemos um cenário cujos tratamentos novos, particularmente os tratamentos novos, eles são muito caros. 40 anos nos palcos, dezenas de histórias vividas na pele das mais diversas personagens. Mas Sandra Dani não viveu o câncer de mama como um drama.
Não, o canto deve vir do coração. Se eu começar a me deprimir com isso, ficar pensando nisso, me entristecendo, chorando, meu Deus, o meu organismo vai se ressentir. Eu tinha isso na minha cabeça. Não, levar para cima. Então fui, fazia trunfas e misturava panos na cabeça, né? Adorava fazer aquilo. E aí me arrumava mais, vamos dizer assim, do que o normal. A perda do cabelo foi praticamente o único efeito colateral que Sandra teve durante a quimioterapia. Ela se beneficiou de um medicamento indicado pelo médico. 8 injeções, eram caríssimas as injeções na época. E eu fui pesquisar mesmo, ele me disse, tu tens que pesquisar porque vai ser um medicamento fundamental na progressão do teu tratamento. E foi. O momento mais delicado para a Sandra foi anterior, logo depois do diagnóstico. A médica não tinha certeza se precisaria ou não retirar toda a mama até a cirurgia. No momento de abrir, de ver, é que tu vai saber realmente se há necessidade de retirar a mama ou não. Acordei na sala de recuperação e aí sim, aí veio toda a angústia. Comecei a chorar, menina, não parava de chorar. Não tinha nem como me olhar e nem queria me olhar, né? Eu me senti o quê? Abandonada ali naquela sala. Realmente, literalmente abandonada. Aquela fragilidade foi somente de um ato. Ela não precisou retirar a mama e na sequência do tratamento com a químio e rádio, o câncer foi zerado. Além de tomar um medicamento, ela vai continuar a cada ano por uma década com exames de acompanhamento. Eu digo que eu tenho uma espada sobre a cabeça. E essa espada, ela... Quando eu faço meus exames e dá tudo bem, né, como tem sido, ela vira um canivete. E ele vai crescendo à medida em que se aproxima a época de fazer novamente todos os exames. Retirar o tumor continua sendo o principal pilar do tratamento, mas nem sempre é o primeiro passo. Aqueles pacientes que chegam às vezes com o diagnóstico, esse não tem mais nada para fazer. A gente descobrindo qual o tipo específico de tumor, se pode estabelecer uma estratégia com a utilização muitas vezes de quimioterapia prévia, associada ou não à radioterapia, e que permite depois a realização de cirurgia. Além disto, os procedimentos estão menos invasivos. Muitos são feitos com pequenas incisões para operar com minicâmeras e bisturis. Novos exames de diagnóstico podem ser intraoperatórios, refinando os procedimentos. E as técnicas também trazem novidades. Com controle ou de ecografia ou de tomografia, a gente introduz uma agulha pela pele do paciente. Essa agulha é introduzida bem no centro do tumor e se destrói esse tumor por alta temperatura. Muitas vezes o paciente fica 24 horas no hospital. Isso é muito utilizado para tumores que não são muito grandes, para tumores de até 5 centímetros, com um resultado excelente. Agora eles são indispensáveis e dão o charme ao visual da Maria de Lourdes. Chapéu eu nunca usava, assim, eu não gostava, né, de usar. Tenho montes de chapéu, daí agora eu adoro. Para quem sofreu tanto no início, né, agora eu fiz uma moda para mim. O câncer da Maria de Lourdes é o mais comum no Brasil. 30% de todos os casos de tumores malignos são cânceres de pele, não melanoma. Iniciou com uma manchinha avermelhada e assim parece que com umas escaminhas assim branquinhas, sabe? Coça muito assim e dá umas ferroadas, assim. Ficou aquela feridinha, entendeu? Às vezes fechava, às vezes não, né? E daí eu fiquei preocupada. No peito, no braço, nas costas, em 7 anos depois do primeiro, foram várias novas cirurgias ou procedimentos ambulatoriais. 18 procedimentos. Foi do acúmulo do sol, né? Não tem nada a fazer daí. Então é desde criança, né? É para sempre, né? Uma coisa que tá fazendo parte, né? Agora mudou tudo, né? Para mim. O médico avisou no bloco cirúrgico.
Você vai ver a seguir. Tem que te salvar. Eu quero tentar preservar a tua fala, deglutição. Então vamos, né? O câncer é um choque para quem recebe o diagnóstico e para a família e os amigos também. Mas a esperança é que há cura em muitos casos. E é preciso acreditar nessa cura. Você vai ver nessa segunda parte da reportagem outros depoimentos de pessoas que levaram um choque quando descobriram o câncer, mas superaram. Tem que te salvar. Eu quero tentar preservar a tua fala, deglutição. Então vamos, né? Dentro do bloco cirúrgico tinha um patologista que fez a biópsia, né? E ele tirou o primário da amígdala e foi tentando livrar a cadeia de linfonodos. Só que a cadeia de linfonodos estava agarrada no músculo, acho que é o trapézio. Então ele teve que seccionar, cortar, ele não queria me deixar meio manetinha. Ele cortou o músculo para que as metástases não se espalhassem pela bainha do nervo, do músculo, o que é muito comum. A premiada escritora e jornalista Cíntia Moscovitch partiu de uma dor de garganta com uma possível íngua no pescoço para o diagnóstico de um câncer já com metástases. Na cirurgia, os médicos encontraram o tumor principal na amígdala e o tratamento com químio e radioterapia seria dos mais lesivos e dolorosos. O câncer de boca e pescoço, por mais evoluído que esteja os procedimentos, ainda provocam sequelas duríssimas, né? E irradiar essa zona aqui significa secar a língua e matar todas as papilas gustativas. Qual é o problema de não ter saliva, né? Tu não tem essa ideia. Na verdade, assim, não ter saliva significa tu não sentir gosto de coisíssima nenhuma, significa tu ter rachaduras em toda a boca fica desidratada. No meu caso, começaram a cair pedaços da gengiva, assim, amarecia e caía. E tem a baixíssima imunidade, limitando as mais corriqueiras e afetivas situações de vida. Eu tinha uma aluna de criação literária, a Fernanda, e a Fernanda teve um mieloma e ela não resistiu. Mas antes de falecer, ela veio conversar comigo e ela dizia que ela lamentava profundamente não poder tocar nos cachorros dela, era cachorreira. E quando eu estava no hospital, que o médico vinha me noticiando o que poderia acontecer, e eu disse para ele, olha, não precisa me contar mais nada, eu só tenho uma coisa. Eu não vou ficar sem tocar nos meus cachorros. Eu vou agarrar e beijar meus cachorros. Ele disse, não, mas poodle nem cachorro é, poodle é rato com pelo. Aí eu disse uma barbaridade para ele, muito assim, uma coisa muito feia, muito mal criada. E foi o início da nossa amizade, assim. Na quimioterapia, os medicamentos entram na corrente sanguínea, tendo como principal alvo o tumor. Dependendo da droga, ela vai agir de uma maneira, ela vai quebrar o DNA da célula, ela não vai permitir que a célula se alimente, ela vai fazer um bloqueio para que vasos sanguíneos não cheguem na célula tumoral. Mas ela não atinge só as células doentes. Tratamento sistêmico, ele é menos seletivo. Ele vai matar as células do tumor, mas também, muitas vezes, vai matar também células boas. Aqui não dá nada. Vai dar a cabo de 2, 3 dias em casa. Aí é que vai dar. E como é que é? É de judiar. Não vou dizer que seja de matar, porque se fosse de matar eu não estava aí. Muito vômito. Muito. Sim, parece que arrebenta por dentro, assim. Lisiane mantém no celular a foto da outra. É uma brincadeira, claro, mas alguém desavisado pode não reconhecê-la na imagem de 2 anos atrás, com 41 quilos a mais. A quimioterapia, ela destruiu as minhas mucosas internas, então eu tinha muita dificuldade de me alimentar. Difícil de engolir e me dava assim um desconforto. Não era enjoo, era dor. O processo começou com a doença e culminou com uma reeducação alimentar depois da cura. Eu poderia ter seguido com uma relação muito ruim com a comida, como eu tive durante muitos anos da minha vida. E provavelmente daqui a um pouquinho eu teria um outro tumor, porque eu estaria ajudando a alimentar aquilo tudo. O
câncer foi de mama e o diagnóstico veio a partir da visita de rotina ao ginecologista. Se eu não tivesse feito o exame, os tumores que eu tinha, que eram 2 de 1,5 cm, teriam sido o quê? Assim, talvez tumores de 2, 2,5, vai saber. E aí o prognóstico é outro, o tratamento é outro. Foram 6 meses de tratamento, 6 meses praticamente afastada do trabalho e cheia de aflições sobre o futuro. A incerteza e a frustração da retomada depois. Como é que vai ser? É praticamente recomeçar. E foi o que eu tive que fazer. Se a quimioterapia age de forma mais sistêmica em todo o corpo, a radioterapia é um tratamento localizado, mas ela sempre atinge mais do que as células doentes. Se eu pudesse pegar esse tumor, colocar aqui em cima da mesa, eu trataria todo o tumor, devolveria para o lugar e não ia acontecer nada. Só que a verdade é que o tumor está localizado numa sintopia de órgãos, que são mais sensíveis à radiação que o próprio tumor. Esta é a toxicidade do tratamento. Atingir células que não estão doentes traz os efeitos colaterais. No passado, órgãos vitais sadios ficavam totalmente expostos à radiação. Com o passar do tempo, a gente começou a fazer uma proteção através de blocos metálicos ou de chumbo ou de liga metálica, tentando contornar o maior diâmetro daquele tumor. Hoje a máquina é robusta, imponente e a precisão é milimétrica. Os feixes de radiação são emitidos para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Na hora, o paciente não vê e não sente nada. A radiação é cumulativa e as sessões são fracionadas em várias, para não receber tudo de uma vez só. Quantas sessões o senhor já fez e quantas ainda faltam? Faltam 10. 27 com 10, 37, né? E está passando bem durante o tratamento? Sim, dá umas ardênciazinhas, né? Mas não é nada fora do normal, né? Imaginem que a radioterapia já foi baseada em uma fotografia, uma imagem plana a partir de um raio-x que só mostrava um dos lados do tumor. Hoje, com a tecnologia, a gente tem uma ideia tridimensional. Esse vermelhinho aqui, ó, é o tumor. A partir de uma tomografia computadorizada e outras técnicas, a radioterapia se tornou conformada e ela pensa todo o volume do tumor. Para atingi-lo em cheio, nesta sala físicos fazem cálculos. O histograma demonstra as doses máximas de radiação baseadas em protocolos internacionais, suportadas por cada célula, as do tumor e também aquelas saudáveis que estão na rota dos feixes. Surgiu aquilo que nós chamamos de IMRT, que é a radioterapia com modulação da intensidade do feixe. Nesse último procedimento, com a ajuda dos computadores, nós temos a possibilidade de fazer infinitas conjuntos de campos de dose e, com isso, nós podemos mais circunscrever a dose. Uma aluna minha muito querida, ela dizia assim, quando tu estiver lá deitado, tu pensa que a radiação vai liberar um monte de homenzinhos com umas espadas azuis e essas espadas azuis vão entrar e vão lá e vão batalhar contra o teu câncer. Uma coisa absolutamente infantil, que ela me dizia, mas que me serviu, me serviu muito, porque tu fica aterrada naquela coisa. E eu pensava nesses homenzinhos que vinham assim, os Jedi, e eles estavam derrotando todas as células malignas que ainda tinham restado. A Regina ainda fez a radioterapia do passado, com o uso de placas metálicas para proteger órgãos do corpo. Isso há 22 anos. Foi ali que ela teve a redução dos linfomas de Hodgkin no mediastino e na clavícula superior, porque os resultados depois de 6 meses de quimioterapia eram modestos. Só teve 15% de redução do linfoma, aí eu senti que eu não dominava meu corpo. A filha de Regina, Júlia, tinha 6 anos quando ela fez o tratamento do câncer. A Júlia participou de todo o processo, ela foi super importante, ela era minha enfermeira na época. Ela teve poucos efeitos colaterais no tratamento, mas passou por um momento de decisão. O médico avisou que tanto a químio como a rádio, dependendo do tipo de medicamento ou da localização dos feixes,
podem causar a esterilidade do paciente. Falou comigo, perguntou se eu queria congelar óvulos e eu disse que não. Que uma filha estava já maravilhoso, se eu ficasse estéril não tinha problema. Do câncer, ela ficou curada. Mas 3 anos depois do tratamento, a Regina teve que voltar ao médico por causa de outra surpresa. Voltei das férias grávida e o médico disse assim, Regina, pelo tratamento não, já faz 3 anos pós-tratamento, né? Mas a gente sempre fica um pouco apreensivo, assim. O Pedro nasceu bem, está com 17 anos, já está na faculdade. Eu costumo dizer para o paciente que tem 2 perguntas importantes no início, quando a gente enfrenta o diagnóstico. O primeiro é saber exatamente quem é o bandido, qual é o nome do bandido, qual é o sobrenome do bandido. E o segundo é saber qual é o endereço, aonde é que ele está. Este é um dos exames que ajudou a cruzar uma das fronteiras no diagnóstico de alguns tipos de câncer. É o PET-CT. Ele combina a tomografia computadorizada a uma imagem funcional do organismo, que é induzida a partir de uma das propriedades destes tumores, que procuram a glicose para ter mais energia. O paciente vai receber uma injeção intravenosa na veia de uma medicação que é uma glicose marcada com material radioativo, que é o flúor. Ele fica então aguardando mais ou menos 1 hora até que essa medicação ela seja metabolizada pelo organismo, para depois fazer as imagens na sala de imagens. O exame gera a imagem anatômica da tomografia, a imagem funcional do caminho do material radioativo que fica concentrado onde estão o tumor e as metástases. A terceira é a fusão das duas, o que garante o endereço do bandido. Se eu vou fazer uma cirurgia grande, né, para um tumor de pulmão, antes de fazer a cirurgia, seria bom fazer um PET, certo? Porque o PET pode me dizer que essa doença não é somente localizada ali naquele lugar que eu estou enxergando. E se ela estiver disseminada em outros lugares, a cirurgia não é o melhor tratamento. O PET-CT também é usado para acompanhar os resultados da químio e da rádio. Uma equipe médica analisa o exame e compara com resultados anteriores, para indicar ao oncologista os avanços ou não para a continuidade do tratamento. O câncer para mim veio, hoje eu não tenho câncer, amanhã eu tenho câncer. Tipo, ele surgiu assim. Cheia de vida, de planos. E, de repente, a Fabiane descobriu um linfoma no mediastino, aos 27 anos. Todas as sensações boas e ruins passaram na minha cabeça em 2 horas, 2, 3 horas ali, que foi o primeiro impacto. Eu digo, não, mas... Não pode ser comigo? Não pode ser comigo, porque tem tanta gente ruim no mundo, porque eu, tô recém-formada, sabe? Eu quero fazer minhas coisas, quero mexer com meus cavalos, e não pode, tá errado. Pensou em morte nessa hora? A primeiro impacto, putz, será que eu vou morrer? Mas depois disso eu digo, não, pera um pouquinho. Se eu não ganhar disso daí, quem é que vai ganhar? Ela não precisou cirurgia e, fora o cansaço, passou muito bem, obrigada, pelo tratamento. Nunca enjoei, nunca passei mal, nunca fiquei mal. Às vezes eu saí da quimioterapia dirigindo, não parei de trabalhar. Nesta sala, tudo é sigiloso. Este é o núcleo de novos tratamentos em câncer da Santa Casa. Aqui ficam os registros de estudos clínicos de novas drogas, de laboratórios nacionais e internacionais. Nem paciente voluntário, nem médico sabem se estão usando o tratamento regular ou a nova medicação. Com toda a segurança para a saúde do paciente. Medicamentos aprovados aqui já fazem parte da clínica oncológica, pois o núcleo chegou a ser consultado para o teste da fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer. Embora aprovadas por lei, a produção e a distribuição estão suspensas até a decisão final do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Associação Médica Brasileira. Existem inúmeras drogas aqui que são testadas e que no final se comprova, olha, realmente não vai ter um papel que a gente imaginava, né? Mas neste momento, tu usares uma substância que tu não sabe o efeito, que tu não tem certeza se ela é benigna ou se ela inclusive pode prejudicar o paciente, me parece uma temeridade e, mais do que isso, usar da boa fé de quem está doente, está sofrendo e merece ser bem tratado. Eu sou da época da cartilagem de tubarão que curava câncer.
Eu sou da época do livro da babosa, que já matou pacientes meus. Esse comércio é o que a gente tem que controlar. E esta pílula que está vindo não tem problema absolutamente nenhum. Vamos testar. Se ela funcionar, maravilhoso, né? Se ela funcionar para um tipo de câncer, maravilhoso. Mas é difícil, do ponto de vista conceitual, imaginar que exista um tratamento que não causa nenhum problema e que resolve todos os outros problemas de uma doença tão complexa. O câncer carrega a marca do envelhecimento da população, que acaba mais exposta a fatores comportamentais de risco, como o tabagismo, a má alimentação e o sedentarismo. Além disto, o diagnóstico tardio dificulta o tratamento. No ano passado, quase 190 mil brasileiros morreram de câncer. Só neste ano, a expectativa é de 596 mil novos casos diagnosticados. Depois de passar pelo câncer, tem coisas que tentam, mas não escapam mais. A minha vida e eu éramos um quebra-cabeça lá antes do câncer. Quando eu descobri o câncer, eu sou a pecinha que saiu do quebra-cabeça, a minha vida toda seguiu o curso dela. E quando ela teve que voltar, ela não se encaixava mais do mesmo jeito. E na verdade o quebra-cabeça, se tu for pensar, também não era, porque a família passa por tudo isso junto. Eu vi pacientes desistirem, assim, jogar a toalha. Passar dor cansa muito. Então eu acho que uma atitude mais positiva ajuda muitíssimo. O resquício, assim, é aquele medinho, será que um dia vai voltar? Ele tá lá, né? Tá lá dentro, bem lá dentro, mas o meu não vai. Pelo menos o que depender de mim. Não vai voltar. Ela, né? E passei por ela, graças a Deus. Eu lido com a morte agora de uma maneira mais íntima. Vem no teu tempo, não vem agora.